Bom dia a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja ricamente com todos hoje e sempre. Vamos abrir as nossas Bíblias novamente em Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 13. Estamos morando nesta passagem, é nosso ponto de referência, nosso ponto de partida, sempre contando com a ajuda das outras passagens bíblicas para entender essas poucas frases, que algumas até chegam a ser enigmáticas. Vamos ficar de pé para a leitura de Hebreus 6. Desculpe, eu não falei Hebreus. Eu ando vivendo em Hebreus por alguma razão esses dias. Mateus. Mas rima, né? Quase Hebreus, Mateus. Não tem desculpa, errei mesmo. Mateus 6, versículo 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Oremos. Amado Deus e Pai, eu te peço, ajuda. Primeiro para mim que vou falar daquilo que recebi de Ti, daquilo que é fruto de estudo, fruto da preparação desta reflexão, mas que tão facilmente pode se tornar apenas uma coisa seca e fria, passando à frente coisas que sei, coisas que aprendi sobre a Tua Palavra. Que seja mais do que isso, Senhor. Que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, informando no nosso íntimo e formando-nos como pessoas de oração, não só pessoas que sabem fazer orações, mas pessoas, homens e mulheres de oração. Oração que vem de um coração que conhece o seu Deus. Oração que brota de um coração grato por todos os teus benefícios. Oração que sabe te buscar num lugar secreto. Deus e Pai, eu te peço esta ajuda hoje. Fala aos nossos corações. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar. Ao longo da minha vida já ouvi muitas explicações sobre oração. Algumas delas riquíssimas, outras até superficiais demais, reduzindo a oração a apenas uma conversa com Deus. É falando com Deus como se fala com qualquer outro. Como se fala com o vizinho, ou com um pai, ou com sua mãe, marido, esposa. Não é isso, não. Oração não é coisa qualquer, não é uma conversa qualquer. É algo que nos leva a uma profundidade do encontro com o Deus invisível, Criador dos céus e da terra, que nos transforma, que muda quem nós somos.
que muda como nós pensamos sobre as coisas. É claro que podemos fazer oração apenas para outros verem, e Jesus já nos avisou contra isso, ou podemos fazer oração que não passa de uma vã repetição. Palavras ditas sem realmente parar e falar com Deus vivo. Falar com o nosso Pai Celestial. Este é o fundamento, saber quem Ele é. E orarmos de maneira consciente. Orar de uma maneira pausada, sofrida, suada, refletida. Algo que mexe conosco. Algo que parte do lugar mais íntimo do nosso ser. Quando eu acordo de manhã, sempre no escuro, eu logo vou para um lugar para orar e a tentação, ao fazer leitura, que eu uso a minha Bíblia eletrônica, né? Que eu não uso de papel nem de pergaminho, né? Os originais, né? Mas é o mesmo texto, é o texto apostólico, é o texto dos antigos. Mas existem vários botões nessa maquininha e a tentação é, não deixa eu só ver o e-mail, deixa eu ver o que está acontecendo, de repente até posso orar, eu uso essa desculpa, de repente até posso orar para alguma coisa, e pode ter motivação, mas a verdade não é essa, a verdade é que o ser humano quer ir para o familiar, e Deus, por mais que Ele seja conhecido, é sempre um mistério, é sempre um mistério. Falar com Deus nos remete a um momento que nos leva para além do que vemos, do óbvio, do que sentimos, nos remete para uma experiência que mexe conosco profundamente. E que fala, não só com Deus, mas fala de volta ao nosso íntimo. A primeira petição que nós examinamos semana passada, e nós já estamos, para quem perdeu as primeiras mensagens, elas estão na internet, estão no canal da Catedral, no YouTube, todas elas. Essa já é a quinta mensagem nesta série, sendo que a quarta, rigorosamente, do Pai Nosso. Uma das mensagens, o pastor John pregou na minha ausência. Eu estava pregando numa das nossas igrejas e então nós estamos avançando, mas a primeira petição foi: santificado seja o teu nome, e uma invocação de reverência e uma lembrança de como nós devemos tratar isso com a máxima de seriedade, e não apenas de uma maneira assim leviana ou de uma maneira passageira, mas oração é algo que você tem que parar e fazer com reverência. Lembrando que a oração nos expõe. A oração deve ser feita com muito cuidado. Hoje vamos ver a segunda petição. Venha o teu reino. No estilo de literatura hebraica, de fato, nós temos três petições que fazem parte de um só pedido. O primeiro pedido é: santificado seja o teu nome. E a segunda e terceira petição são como se fosse uma elaboração em cima do primeiro. Então isso já é comum na literatura hebraica. Então, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como se fosse assim, acréscimos, elaborando, expandindo o primeiro pedido. Fazem parte de um só pedido, mas não estamos tratando esses pedidos como um só pedido, e sim estamos tentando entender por quê. Porque se há elaborações, se há acréscimos, vale a pena entender o que isso quer dizer.
Então estamos, por assim dizer, desembrulhando cada frase e tentando ver o que há por dentro de tudo isto. Mais uma vez, temos uma aparente contradição. Por quê? Porque estamos pedindo algo que já existe entre nós. Estamos pedindo que venha o governo de Deus, o reino de Deus. O reino de Deus não é um lugar, não é comida nem bebida, não é um território, é onde Deus reina, onde Deus governa, onde há um rei e onde há súditos. E a Bíblia fala do poder de Deus tão claramente. Eu peguei apenas um exemplo, pode abrir em Salmo de número 50. Salmo número 50. E nós vemos nesse salmo a soberania absoluta de Deus. Absoluta de Deus. Os primeiros 12 versículos dizem o seguinte, de Salmo número 50. Todos já acharam? Eu fui lembrado que às vezes eu me apresso um pouquinho ao começar a leitura, depois de fazer a citação. Todo mundo já chegou em Salmo número 50? Quem não chegou, lembre-se da escola bíblica dominical. Vamos ganhar mais agilidade na palavra de Deus. Fala o Senhor, o Deus Supremo, convoca toda a terra, do nascente ao poente. Desde Sião, perfeita em beleza, Deus resplandece. Nosso Deus vem. Certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador e ao seu redor uma violenta tempestade. Ele convoca os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Ajuntem os que me são fiéis, que mediante sacrifício fizeram aliança comigo. E os céus proclamam a sua justiça, pois o próprio Deus é o juiz. Ouça, meu povo, pois eu falarei. Vou testemunhar contra você, Israel. Eu que sou Deus, o seu Deus. Não o acuso pelos sacrifícios, nem pelos holocaustos que você sempre me oferece. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu e tudo o que nele existe. Jesus nos lembra desse tema ao dizer: veja os lírios do campo, o Pai os veste. As aves do céu, o Pai alimenta a todos e não há falta na natureza, pois Deus sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Deus reina sobre todas as coisas. Deus reina sobre a terra. Tudo é dele. Ele criou tudo e é soberano sobre tudo que ele criou. Mas há algo fora de ordem. Há algo fora de ordem. Todos nós sabemos disso. O mundo não é o paraíso que Deus criou. Romanos 8 deixa isto muito claro. Abra Romanos 8, versículo 18. Romanos capítulo 8, versículos 18 a 25. Para quem está anotando, para quem está abrindo, basta chegar no versículo 18 de capítulo 8. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada, disse Paulo. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou,
na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Todos desejam um mundo melhor. Todos querem um mundo de paz. Todos estão insatisfeitos com o mundo como ele é, por mais belo que seja. Por mais que tenhamos um dia feliz, nós vivemos tantas frustrações, tantos embates, tantos revés, tantas dificuldades. A nossa própria natureza geme. Estamos envelhecendo, estamos morrendo, esta que é a verdade. Todos nós nascemos já com a semente de morte no nosso próprio corpo. Do pó viemos e ao pó voltaremos. Não fomos criados para isso. Isso não foi o plano original. Nós fomos criados para viver para sempre. E um dia, tudo voltará a ser o que deveria ser. Um dia haverá novos céus e nova terra. Um dia, o reino de Deus irá se expressar de uma maneira tão plena. Que reino é esse? Bom, Romanos 14, 17, não precisa abrir. Paulo diz, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E nós já temos assim um depósito disso, o início disso, mas não é pleno e não é o tempo todo. Ainda choramos, ainda falta paz e ainda falta justiça, tanto que temos fome e sede de justiça. Um dia os anjos cantarão, como achamos em Apocalipse 11, versículo 15. Também não precisa abrir, ouça apenas. Essa frase tão conhecida, tão lembrada, Apocalipse 11, 15 diz, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Os reinos deste mundo vivem em rebelião a Deus. Os governos deste mundo não obedecem a Deus. Embora Deus continue a vestir os lírios do campo e alimentar as aves do céu, existe uma grande parcela deste mundo que vive nas trevas em franca rebelião a Deus. Servem a outros deuses. Os nossos governos são governos de iniquidade. São governos que governam em benefício próprio e não em benefício. Quantos não anseiam por um governo que nos faça bem? Quantos não estão frustrados ao ver o desfile de corrupção que nós vemos nos jornais e na televisão diariamente? Quantos não estão frustrados em saber que nós votamos essas pessoas e teremos que voltar a votar e não vamos gostar do resultado também? Não há solução, não há salvador da pátria, não há. O que nós podemos fazer é tentar escolher os menos maus, os mais, sim, os que roubam menos. Não, eu estou falando sério. Hoje, se tivermos governantes pelo menos que roubassem menos, já seria um alívio. Antigamente,
percentual de corrupção era muito menor. Sempre houve, e nisso os que protestam os procedimentos atuais dizem sempre houve isso. Tem razão, sempre houve isso, mas isso quer dizer que está certo? Não, não está certo, e causa revolta em todos nós, porque queremos um mundo melhor, queremos um lugar mais, não é, um mundo sem pardais. Pelo menos não um pardal de 60, depois 80, depois 90, depois 60 de novo, e você não está prestando atenção, e lá vem aquela notificação de que, mais uma vez, você perdeu pontos na sua carteira, e você fica assim, aí eu não vi o pardal e tal, e você diz assim, não é justo, isso aí é uma máquina de dinheiro. Claro que é uma máquina de dinheiro. Queremos um mundo sem agressão, sem agressividade, sem injustiça, sem guerra. Vemos as atrocidades acontecendo ao redor do mundo e pessoas dizem, onde está Deus? Deus está no seu trono, mas os reinos deste mundo vivem em rebelião. E um dia, quando Cristo voltar, isso tudo vai mudar. Haverá novos céus e nova terra. E toda iniquidade será abolida, será expulsa, será lançada no fogo do furor da ira de Deus eterno, junto com Satanás e todos os seus anjos. E não haverá mais corrupção, não haverá mais mentira, não haverá mais violência, não haverá mais o mal, não haverá mais tentação. Por quê? Todo o mal terá sido banido da terra. O reino de Deus irá se expressar plenamente. Isso vai acontecer quando Ele voltar. Por isso que diz em Hebreus 12, versículos 28 e 29, aqui você já pode abrir. Vamos abrir Hebreus 12, versículos 28 e 29. Hebreus 12, versículo 28, diz: portanto, já que estamos recebendo, eu estou ainda ouvindo páginas, será que me apressei? Estou ouvindo o farfalhar das páginas. Ok. Parou o farfalhar, então agora eu vou continuar. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e, assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Veja só o tempo desse verbo, é interessante isso. Nós estamos recebendo, ou seja, há um processo em andamento em que o reino de Deus está sendo recebido pelo povo de Deus, mas um dia este reino irá se expressar plenamente na glória. Então sim, os reinos deste mundo se tornarão o reino de nosso Deus. Ele fala dessa época vindoura, ele fala sobre aqueles que põem mão no arado e olham para trás, que não são dignos do reino, mas ele diz, nós que somos de Cristo, nós que já rendemos as nossas vidas, estamos recebendo. Há um processo onde nós estamos recebendo. Um dia céus e terra serão abalados e tudo se fará novo. Até lá nós temos um depósito. Recebemos uma parte da paz, que vamos conhecer plenamente quando o seu reino vier plenamente. Nós recebemos cura quando oramos, vez por outra, nem sempre, mas às vezes Deus cura, e quando Ele cura ficamos tão agradecidos, mas isso não quer dizer que nós vamos voltar a adoecer. Ninguém vai falecer porque terminou o número de anos e diz, opa, agora eu cheguei ao número, agora vou deitar e morrer. Não, todo mundo morre de alguma coisa, é uma enfermidade, é alguma coisa, é um trem, é um trem, né? Teve um trem, enfim. Mas todo mundo anseia por este paraíso.
Todo mundo quer um mundo melhor. Até lá, nós temos recebido um depósito. Então, esta oração nos remete a uma esperança de algo que está por vir. Esta oração, venha o teu reino, nos remete para algo no qual nós esperamos que não é desse mundo. Tanto que Paulo disse, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão, ou seja, nós somos patéticos, essa que é a verdade. Se nós acharmos que a fé em Cristo se resume em ter uma vida melhor aqui, sem choro, sem sofrimento, nós seremos muito frustrados. Viveremos muito frustrados, consternados e confusos. E há muitos cristãos que vivem confusos porque acham que nasceram para ser cabeça e não cauda, e que são filhos do rei e nada vai acontecer de errado porque vivem numa bolha evangélica, achando que tudo vai dar certo. E quando não dá, dizem, então deu alguma coisa errada, de repente eu estou na igreja errada, eu tenho que achar uma igreja com poder. O problema não é a igreja, o problema é uma leitura equivocada, gravemente equivocada, tragicamente equivocada das Escrituras. As Escrituras não prometem uma vida sem sofrimento, não prometem uma vida de vitória sobre vitória sobre vitória sobre vitória. Não. Pelo contrário, Paulo diz, nós estamos atordoados, mas não ficamos sem esperança. Ele diz, nós sofremos, mas nós temos a esperança naquilo que está por vir. Então, nosso coração e as nossas orações se alicerçam em Deus, Abba, Pai, que nos deu uma esperança maior, e a maior de todas é a eternidade. Então pedimos, venha o teu reino. Venha o teu reino. Vem, Senhor Jesus, para transformar tudo isso. Mas há uma dimensão do reino que não só se aplica, aliás, o reino de Deus, quando falamos do reino de Deus, é claro que estamos falando na sua plenitude do porvir, mas ainda existe uma dimensão para hoje do reino. Eu me lembro que eu estive numa festa com a Marta, anos atrás fomos convidados para um jantar, acho que era de Natal. E um dos convidados era maître de um lugar muito chique e tal, e ele trouxe, ele serviu lagostim no jantar, era um jantar maravilhoso, ao molho de catupiry, um negócio assim, fantástico. E um irmão foi destacado, ele tinha um playback, ele tinha mania de andar por aí com playback, ele tinha no porta-mala, porque ele gostava de cantar. E ele pegou o microfone, botou a música, né, o mini cassete, para vocês jovens não sabem o que é isso, era uma coisa que a gente usava para tocar música, era fita, e hoje em dia nem... Enfim, e ele lá, ai, se o Senhor voltasse nesse momento, e a Marta gritou, agora não, ainda não comi meu lagostim. Deixa o Senhor esperar só mais um pouquinho, porque ela estava já com o lagostim no garfo, e ela estava olhando aquilo, e já com água na boca, e disse, ai, se o Senhor voltasse nesse momento, e ela, não! Ou a velha história, né, da escola dominical, que é igreja de gente pequena, as crianças reunidas, e quantos querem ir para o céu? E todo mundo levantou a mão, menos o Zé. O Zé não levantou a mão, e depois a professora disse, Zé, você não quer ir para o céu um dia? Eu disse, um dia? Eu pensei que estivesse arrumando uma turma para ir agora. Então, o porvir é a nossa esperança, mas existe uma dimensão do reino que já se manifesta no nosso meio hoje e também faz parte desta oração. Nós vemos que Jesus se dedicou tanto ao reino de Deus. Em Mateus 4, versículo 17, não precisa abrir esse, só diz, daí em diante Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E em Lucas 17, essa pode abrir, Lucas 17, versículo 20,
Só para esclarecer, eu não considero lagostim parte do reino de Deus. Só caso alguém vai dizendo, vixe, o bispo falou que lagostim faz parte do reino de Deus. Não foi isso que eu falei. Eu estava só falando que existem ainda coisas a serem vividas e feitas hoje antes de chegar o fim. Mas ele diz em Lucas 17, versículo 20: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vós. Esse termo, reino dos céus, reino de Deus, foi citado 49 vezes só em Mateus, 16 vezes em Marcos e mais 38 vezes no Evangelho de Lucas. Foi a mensagem de Cristo. Em Lucas capítulo 4, versículo 43, se quiser abrir, pode. Lucas 4, 43. Diz... Lucas 4, 43, diz, Jesus falando, é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus, em outras cidades também, porque para isso fui enviado. E após a sua ressurreição, Lucas diz no início de Atos que depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Foi a mensagem de Cristo. Ele gastou esses 40 dias, pense bem, depois desses anos de ministério, depois de morrer na cruz, depois de ressuscitar, sabendo que estava a voltar para o Pai, 40 dias depois, ele gastou 40 dias falando sobre este único assunto, o reino de Deus, que é o quê? E nós vamos, depois de terminar essa série, estava falando com o pastor John hoje de manhã, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o reino de Deus, vamos examinar mais sobre o reino de Deus, porque o próprio contexto do Pai Nosso se acha no meio de ensinamentos sobre o reino de Deus, e até termina dizendo, pois o teu é o reino, o poder e a glória, ou seja, o reino de Deus, esta oração é uma oração do reino. Mas o reino de Deus, hoje, deixa eu só adiantar, o reino de Deus é a plena regência de Deus no coração dos homens. Em poucas palavras, vamos mostrar mais como isso funciona. Mas em poucas palavras, o reino de Deus é a plena regência, não só da natureza, mas no coração da sua criação especial. Pois uma flor não tem vontade própria. Uma flor glorifica a Deus, quer queira, quer não, e nem tem volição, não tem vontade. Mas o ser humano, quando ele glorifica a Deus, isso é expressão do reino de Deus. Tanto que a primeira coisa que Jesus disse foi, aliás, não foi... A mensagem é: arrependa-se, arrependa-se. O reino de Deus, o ingresso no reino de Deus começa pelo arrependimento, uma mudança de rumo, uma submissão da sua vontade. O avanço do reino, portanto, vem pelo anúncio do Evangelho que converte corações e mentes ao governo de Deus. Nós nascemos debaixo do governo das trevas, debaixo do príncipe das trevas e do reino deste mundo. Nascemos rebeldes, nascemos querendo o mal, nascemos querendo a nossa própria vontade. A criança não precisa aprender a palavra não, ele não tem que ensinar a criança como dizer não, a criança diz não com uma naturalidade tremenda, já rejeita, quer a sua vontade desde pequeno. Então, quando nós pedimos a Deus, venha o teu reino,
Estamos falando do porvir, mas também estamos falando do quê? Do reino de Deus vindo aos corações dos homens. Pois Deus já governa todas as coisas, mas o nosso coração ainda falta. Ao orarmos, venha o teu reino. Primeiro, nós estamos orando pelo arrependimento e pela conversão, primeiro do meu coração. Todos nós somos rebeldes, todos nós somos difíceis. Quantos aqui concordam comigo? Quantos reconhecem a sua rebeldia natural? Eu sou tão teimoso, eu demoro a aprender, eu demoro ainda mais a obedecer. E eu posso até obedecer um pouquinho, mas depois E demora. Meu coração ainda tem recantos, partes que ainda não estão rendidos a Deus. Minha vida ainda tem lugares que eu quero manter Deus longe. Eu quero que Ele não quero que Ele se meta em certas coisas da minha vida. Será que eu sou o único? Há mais alguém aqui que tem isso também? Eu tenho coisas não, esse ainda é meu. Não. Quando eu digo, venha o teu reino, eu estou pedindo, Senhor, reina em mim. Reina em mim. Reina em meu lar. Reina na minha família. Reina na igreja. Hoje em dia, a confusão que se vê em torno da igreja denuncia que Deus não reina plenamente nem na igreja. As guerras e divisões, a fogueira de vaidades, as inúmeras brigas, o mundanismo que invadiu a igreja, o fascínio com a prosperidade como um bem maior da espiritualidade, é tudo prova de que Deus ainda não reina. O reino de Deus ainda não encheu a igreja. Ainda é um reino misto, é um reino com lealdades divididas, assim como o seu coração e o meu coração. Minhas lealdades às vezes se confundem, e na igreja também. Então eu tenho que pedir, Senhor, venha o teu reino. O reino exige de nós perseverança. Lucas 9, versículo 62, diz, e aqui eu vou esperar, estou ouvindo farfalhar das páginas. Lucas 9, 62 diz: ninguém põe a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Quando eu peço, Senhor, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, eu também estou pedindo que Deus me dê perseverança. Não só converta a minha vida toda, e converta a minha família toda, e converta a minha igreja toda, e converta o meu trabalho todo. Estou pedindo que Deus reine, mas eu também preciso pedir que este reinado não tenha fim, que não seja um reinado que vai e vem, mas que minha vida seja perseverante, que eu seja perseverante na minha fé. E fé precisa de perseverança, pois a fé é atacada constantemente por forças externas, como também por forças internas. Eu não sou tão constante, eu tenho meus altos e baixos. Tem dias que eu sou tão espiritual que eu nem me aguento.
de tão espiritual que eu sou. E tem dias que eu não sou nada espiritual, aí que eu não me aguento mesmo. Tem dias, especialmente quando eu estou em retiro, com irmãos na fé, é uma maravilha, eu sou tão espiritual, meu Deus, eu piso nas nuvens. Daqui a pouco, daqui a alguns dias, estarei em retiro com a igreja, com os líderes da igreja Cristã Nova Vida, com todos os pastores e bispos, e vai ser uma maravilha, e nós vamos ser tão espirituais, inimaginavelmente espirituais, espero. Pois se no retiro não pode ser, vai fazer o quê? Mas no dia a dia, oh meu Deus do céu, não é? No trânsito, é tão difícil ser espiritual, é tão difícil virar a outra face, é tão difícil ser manso, é tão difícil perdoar, é tão difícil andar a segunda milha, é tão difícil. O reino de Deus exige de mim perseverança, e não só perseverança, mas exige de mim priorizar o reino. E nem sempre o reino é a minha prioridade, mas quando Jesus disse: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Eu me preocupo com tantas coisas, quando só uma delas é essencial. Eu me preocupo com questões financeiras, eu me preocupo com coisas de saúde, eu me preocupo com tantas coisas. E Jesus disse: busque em primeiro lugar, ou seja, se preocupe em primeiro lugar com o reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto vai se resolver. Ou seja, quando eu digo: Senhor, venha o teu reino, eu estou pedindo que Deus me ensine as suas prioridades, que eu viva segundo as prioridades do Senhor. Mas eu também finalmente estou pedindo que Deus me ajude a depender dEle. Bem-aventurados os pobres em espírito, disse Jesus, pois deles é o reino dos céus. Quando eu entendo que sem Ele nada posso, nada entendo, nada de bom acontecerá. Quando eu entendo que sou absolutamente miserável sem Ele, então o reino poderá fluir em minha vida. Quando eu entendo que eu não tenho nada para oferecer a Deus e tudo para receber, quando eu entendo que se depender só de mim, tudo vai se perder. Mas como eu demoro a aprender isso? Para a gente aprender a dependência, nós temos que quebrar a cara inúmeras vezes. Nós temos que tropeçar inúmeras vezes. Eu não sei quantos se lembram da febre de Autorama que tinha nos anos... Agora você vai revelar a sua idade, né? Nos anos, acho que era 60 ou 70, que eles tinham inventado aqueles carros grandes, e a gente ia para lugares que a gente ganhava, a gente tinha um controle remoto e um carro elétrico desse tamanho. Eu me lembro que eu ganhei porque no nosso clube tinha um Autorama que enchia uma sala inteira. E eu já queria plugar tudo eu queria colocar o carro na pista, plugar meu controle remoto, e meu pai disse: filho, vamos ler as instruções. Eu disse: eu não preciso de instruções, eu sei usar isso, deixa comigo. Eu pluguei no plugue errado, e assim que eu pressionei o botão, a coisa pegou fogo na minha mão. E meu pai disse: filho, e eu chorava, papai, isso queimou na minha mão. E meu pai, meu pai não perdia muitas oportunidades para dizer: não falei? Então, ele: não falei, filho?
Graças a Deus, nem todos os pais são assim, mas meu pai, eu não falei, filho, e é verdade, falou. E a Bíblia fala tanta coisa, graças a Deus, Deus não fala isso, mas nosso coração fala, não é? Por quê? A gente lê a palavra e a gente ignora, a gente acha que pode, a gente acha que vai resolver sem oração, a gente vai resolver na nossa força, no nosso braço, a gente vai resolver com a nossa inteligência. Em vez de dizer, venha o teu reino, a gente diz, não, eu vou dar um jeito. Então quando eu digo, Senhor, venha o teu reino, eu estou pedindo, Senhor, ensina-me a depender mesmo de Ti. Aliás, bem-aventurados, né? As bem-aventuranças falam dessa dependência, né? Pois se o reino de Deus vier, então haverá pobreza de espírito, tristeza pelos nossos pecados e do mundo, humildade que se expressará nas nossas palavras, atos e pensamentos, fome e sede de justiça e um espírito generoso que perdoa a ofensa de outros. Mas a gente não lê as instruções. E mesmo conhecendo as instruções, teimamos a agir do nosso jeito. Quando eu digo, Senhor, venha o teu reino, que pedido é esse? Eu estou pedindo que Deus reine em minha vida. Esse corinho tão importante. Reina, Senhor, soberano, poderoso. Reina, Senhor, reina em mim, soberano, poderoso, reina em mim. Eu estou pedindo que Deus venha reinar, que Deus venha reinar. Venha o teu reino hoje e um dia na sua plenitude, tanto em mim como no mundo. Só existem duas opções: ou ser regido pelo mundo e pela minha vontade, ou ser regido por Deus. Quando Deus rege, ali está o seu reino, ali haverá paz, justiça no Espírito Santo, ali haverá soluções para problemas insolúveis humanamente. Aí haverá noites tranquilas de sono, aí haverá saúde para os seus ossos, aí sim haverá uma vida totalmente diferente. Mas enquanto eu tentar viver a vida cristã do meu jeito, eu vou viver tropeçando, queimando meu controle remoto, fazendo bobagem e apanhando. E eu tenho apanhado minha vida toda. Completei 60 anos de idade e continuo apanhando. Mas alguém continua apanhando aqui? Você está apanhando? Não diga nada para o seu vizinho. Você já falou, já levantou a mão. Tem gente que não gosta quando eu digo, fala para o seu vizinho. Então não fala nada para o seu vizinho. Agora para o seu governo. Eu já apanhei demais. E eu desconfio que vou apanhar mais um pouquinho. Não, porque ainda não cheguei lá. Como Paulo disse, não que eu tenha chegado, eu não cheguei. Ainda tem muito para ser reinado em minha vida que eu ainda não rendi a Deus. Mas diariamente, quando eu digo, Abba, Pai, Pai querido, santificado seja o teu nome. E então eu reverentemente peço, venha o teu reino. Um dia, quando haverá novos céus e nova terra, mas hoje, pois eu ainda preciso me render ao Rei, ainda preciso me render mais. Oremos. Nosso Deus e Pai, nosso Rei, nosso Senhor, nosso Mestre, olhamos ao nosso redor e vemos o mundo agonizando, um mundo que está morrendo,
o mundo de oprimidos e opressores, o mundo de violência e ódio, e nosso coração dói, nosso coração anseia por um mundo melhor. Não só o nosso, como o coração de todo ser humano anseia por algo melhor. E nós sabemos que está por vir. Está por vir. Um dia os reinos deste mundo serão os reinos do nosso Deus. Um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas para alguns este dia será o fim. Este dia será o dia da sua condenação eterna. Então nós pedimos, Senhor, que o Teu reino venha agora ainda para aqueles que não se renderam a Ti. Que os seus corações sejam convertidos ao único e verdadeiro Rei. Os nossos parentes, os nossos colegas de trabalho, as pessoas a quem queremos bem, venha o Teu reino, vem reinar no coração deles. Pai amado, vem reinar em mim, vem reinar em mim. Ser o meu Senhor, o Senhor de toda a minha vida. É o meu pedido, é a minha confissão. Eu entrego a Ti, nós nos entregamos a Ti, em o nome de Jesus. Amém.